Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra aqui do Centro Espírita Consolador. Convido a todos e todas a já deixar seu like, aperta ali, ó, aquele dedinho assim, ó, para cima, já compartilha, já se inscreve, já fica aí antenado em tudo que acontece aqui no nosso canal, né? Você já tem aí um bocado de gente que eu sei que já acompanha, que está aqui conosco toda quarta-feira e a gente fica muito feliz em recebê-los. Então, deixa teu like, curte, compartilha, vai lá e se inscreve no nosso canal, que aí você já vai recebendo as notificações dos nossos vídeos, tá certo? E agradecendo especialmente também ao nosso amigo Tairone, que ele sempre retransmite a nossa palestra lá pela TV, a Web Rádio ASX. Muito obrigada aí, o Tairone também. Sempre que pode, ele está aqui colaborando com a gente. Então, a gente vem hoje com mais um tema aqui do Centro Espírito Consolador, e para falar sobre esse tema de hoje, que aí, ó, bem bacaninho, vou ler bem devagarzinho, ó. Não sou digno de amarrar as sandálias dele. Humildade como comportamento diário. E para falar sobre isso, sobre o tema humildade, a gente vai receber aqui a nossa amiga, companheira, trabalhadora aqui do Consolador, nossa amiga Sil Divane. Sil, para os nossos chegados, né? Muito bem-vinda, minha amiga. Sinta-se abraçada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada mais uma vez por essa acolhida. É um prazer imenso, uma satisfação estar aqui falando para vocês. Espero que a noite de hoje seja bem produtiva. Vai ser sim, com certeza. Então, para a gente dar início aos nossos trabalhos, né, nessa palestra de hoje, a gente vai fazer a nossa prece. Convido vocês a, quem puder nesse momento, fechar os olhos, sintonizar as energias do alto, ter Senhor Jesus na nossa mente e agradecermos. Agradecermos por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo Jesus. Que tenhamos uma noite de paz, de luz e de muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Então eu vou passar aqui o bastão do revezamento aqui para Sil e que tenhamos uma noite maravilhosa com esse tema sobre humildade. É contigo, Sil. Eu queria agradecer imensamente ao Consolador por essa oportunidade, agradecer a Manu por estar aqui agora à noite apresentando a gente. Esse tema, ele é um tema, aparentemente a gente lê assim e acha simples, né? Não sou digno de amarrar as sandálias dele. Tem uma referência que está em várias passagens nos evangelhos e a base dele para a gente trabalhar dentro do espiritismo é a humildade como um comportamento diário. Mas antes da gente falar, né? Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, saudar todos os membros do Consolador, essa casa querida de amor, de fraternidade e de acolhimento. Agradecer a equipe espiritual que sempre faz com que a gente esteja à frente dos trabalhos, esteja recebendo novas pessoas. A nossa casa fica muito feliz quando recebe visitas, quando recebe essas pessoas. Então, muito obrigada por você estar aqui, você estar ouvindo, por você estar se inteirando desse momento, dessa fala sobre a noite de hoje, sobre esse momento de hoje. Então, agradeço mais uma vez o convite e, antes da gente começar, né, o que norteou esse tema vem justamente de uma descrição que se encontra em alguns evangelhos, mas ele está mais descrito, ele está mais esmiuçado no Evangelho segundo João. Então, João, nesse caso, o evangelista, que é o quarto evangelho já que a gente chama da segunda parte da Bíblia, né? Então, a gente tem aqui os dois testemunhos de João Batista, e aí eu peço licença a vocês para fazer a leitura. Eis o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntar: quem és tu? Ele confessou a verdade e não a negou. E confessou: eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias?
Ele respondeu: Não sou. Eles voltaram a perguntar: És tu o profeta? E João Batista respondeu: Não sou. Disseram-lhe então: Quem és, pois? Pois para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E aí João Batista disse-lhes: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Interrogaram-no, dizendo: Como batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis. Este é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas passaram-se em Betânia, ao lado do além do Jordão, onde João estava batizando. Então, só para a gente contextualizar, o Evangelho está em João, o evangelista, que foi discípulo, né, um apóstolo de Jesus. E essa fala, essa leitura que está aqui em João, em seu primeiro capítulo, refere-se a João Batista, aquele que batizava. Esse nome Batista vem de batizado. E, como sempre, se tinham aqueles religiosos da época, os fariseus, que contestavam todos aqueles que não seguiam o que eles determinavam. E João Batista, ele estava ali batizando aquelas pessoas, falando em nome de um Cristo. E aí, quando ele é questionado, ele afirma que ele não era ninguém comparado àquele que viria, e que ele não era digno nem de desamarrar as suas sandálias, ou seja, de fazer aquele serviço de retirar as sandálias. E aí eu também fui dar uma olhada para tentar entender que sandália é essa, que símbolo é esse, né, em relação a essa passagem. Então, as sandálias de couro, né, que se atavam com as correias, era o calçado mais popular entre os judeus. E vários símbolos estão relacionados, atrelados a essas sandálias. Então, primeiro, retirar as sandálias antes de entrar em um lugar sagrado ou em uma sala, casa. Isso está descrito nas passagens do Velho Testamento, né, em Êxodo, Josué e Lucas. A ausência das sandálias, por sua vez, porque as pessoas ou não tinham condições de adquiri-las ou as perdiam, enfim, causava dor e aflição. Esse relato também está no Velho Testamento, né, em Isaías, Ezequiel e Samuel. E, ainda na sequência, na recusa do cunhado casar-se com a viúva, que era uma prática, né, que quando o marido falecia, o irmão casava com aquela viúva. Quando ele se recusava, a viúva tirava a sandália dele e cuspia em seu rosto. Isso está descrito em Deuteronômio, também Velho Testamento. E, com a visão do Novo Testamento, tem dizendo que na casa de pessoas com boas condições financeiras, aquelas pessoas classificadas como abastadas, havia um servo que ele era exclusivo para retirar as sandálias daquelas pessoas que chegavam nessas casas. Então, teoricamente, desatar a correia do sapato ou a sandália era um encargo servil, implicando naquela pessoa inferioridade. Então, para os judeus, né, que é aquele contexto onde aquelas pessoas estavam, onde Jesus fazia parte, Jesus era judeu, não existia cristianismo, né? O Cristo veio, essa ideia da era cristã veio depois do Cristo, de Jesus Cristo. Então, eram todos judeus, e eles tinham esse comportamento, essa importância com a vestimenta, que também classificavam as pessoas, e a relação com as sandálias. Então, quando João Batista faz a reflexão de que ele não era digno nem de desatar as sandálias, nesse ponto, não quer dizer que Jesus era uma pessoa rica, abastada, né, em termos materiais. O que era passado ali é que João Batista estava querendo mostrar é que Jesus era tão grande, tão maravilhoso, mas essa grandeza e essa maravilha não era em relação aos bens materiais que ele tinha, porque também é sabido que Jesus não tinha tantos recursos. Jesus vivia realmente
comendo na casa das pessoas, viviam da caridade alheia. Mas o que ele estava querendo afirmar é que João Batista era um servo, estava muito aquém do que Jesus era em magnitude espiritual, em magnitude celeste. Então ele faz questão de dizer, né, que ele era Jesus, era muito mais do que João Batista poderia pensar em ser. E aí, seguindo no Evangelho de João, ele continua falando, né? No dia seguinte, João viu Jesus, João Batista viu Jesus, que vinha ter com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que me foi preferido, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. Então, mais uma vez, João Batista, ele se coloca na posição de humildade, reconhecendo que ele não era mais nada além da pessoa que apresentaria Jesus como um marco na história. Viu o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dei testemunho de que ele é filho de Deus. Então, mais uma vez, um reforço de João Batista mostrando a magnitude de Jesus. Então, veja que a gente só está falando aqui da postura de João Batista em dois momentos. O primeiro, quando ele é questionado por fariseus sobre suas práticas, e em um segundo momento, quando ele coloca e apresenta Jesus como o grande marco de uma manifestação de Deus na Terra. Então, pensando nisso, o que a gente pode colocar dessa lição, dessa passagem, para a nossa vida, para a nossa reforma íntima? Nós somos acostumados, né? Nós estamos em uma sociedade onde nós precisamos de nomes e posições. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis ou fazer uma reflexão, quem são as pessoas que nós julgamos importantes hoje na nossa vida? Não estou nem falando da época de Jesus, que tinha muito a ver com as vestimentas, com a cidade da onde se vinha. Tanto é que, em algumas passagens da Bíblia, as pessoas caçoam quando Jesus é anunciado como Filho de Deus, porque eles dizem: ué, Jesus o Nazareno? Jesus o filho de carpinteiro? Como é que esse homem pode ser uma pessoa imponente, pode ser uma pessoa importante, pode ser uma pessoa grande? Porque desde que a gente entende por pessoa no mundo, nós classificamos as pessoas de acordo com suas posses, de acordo com os seus cargos, de acordo com o que aquelas pessoas podem ofertar em quantidade e em materialidade. Como é que Jesus, né, tão simples, tão humilde, poderia ser uma pessoa tão importante? A mesma coisa foi falado de João Batista. E as descrições são bem interessantes, que João Batista vinha com uma roupa de camelo, com um cinto amarrado. Então era uma pessoa, como se a gente for trazer hoje para a nossa história, né? Como a Revolução de Canudos, que aconteceu aqui. Então, aquela figura que é mal vestida, que usa só uma mortalha. Como é que uma pessoa dessa pode ser importante? Mas se a gente for fazer uma relação, a Guerra de Canudos e Jesus, pessoas tão simples, mas que incomodam tanto. E por que essas pessoas incomodam tanto? Porque elas não têm ambição. Elas não são pessoas que demonstram interesse em coisas palpáveis, em coisas da terra, em coisas da carne. Essas pessoas, elas tentam mostrar que existe uma coisa muito maior, muito além do que as posses. E é a partir daí que a gente trabalha o conceito de humildade. A gente também escuta muito falar, né, que uma pessoa humilde é uma pessoa pobre. Isso também é um ledo engano. Tem muitas pessoas que não têm posses, mas que infelizmente não são humildes.
não aceitam receber ajuda, não entendem, muitas vezes, que podem ser ajudadas, se colocar numa condição de recebedor. Então a gente começa a perceber que humildade não está relacionada a pouco dinheiro ou pobreza. Tem pessoas que são pobres e que são realmente humildes, porque elas não ficam fazendo da sua pobreza uma roupa para que as outras pessoas tenham piedade delas. Isso também é visto na nossa atualidade. Tem pessoas que são ricas, têm muito dinheiro, mas que são humildes também. São pessoas que se reconhecem pequenas, e essa pequenez não está em serem vulgares, em serem pessoas, como é que eu posso dizer assim, agressivas, arrogantes. São pessoas que elas têm a condição financeira, mas que elas fazem questão de repartir, não o supérfluo, mas repartir o que tem. Repartir um pouco do tempo, repartir um pouco das habilidades, deixar um pouco o conforto do lar para estar com pessoas que não têm aquilo que elas têm e não ostentar o que tem, que é um outro fator. Quantas vezes a gente fica fazendo zoada, alardeando uma coisa simples que a gente tem e com a vontade de ser melhor que o outro. Você tem condições, você comprou um carro. E aí? Será que você está pegando esse carro para utilizar para um fim útil? Será que você está pegando esse carro para fazer coisas erradas? Participar de uma corrida, um racha, né? Para mostrar que seu carro é possante? Ou você está usando esse carro para, na hora do almoço, dar aquela fugidinha, cometer uma traição, né? Ou você está usando esse carro para ajudar sua família, para dar uma carona àquele colega do trabalho que você sabe que mora longe e que às vezes precisa economizar dinheiro para chegar no final do mês, economizar aquela passagem, né? Então, qual é o objetivo de você adquirir esse carro? É importante que a gente reflita sobre isso. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente está envolvido, que a gente está utilizando esse bem, esse bem material, ele tem que ter uma finalidade útil. Ah, mas eu queria tanto comprar, sei lá, uma chapinha para passar no cabelo, para me sentir melhor. Ótimo, isso é muito bom. É muito bom a gente ter autoestima, ter esse comportamento de se amar. Mas se a gente está fazendo isso para a gente, é muito bom. Mas se a gente está fazendo isso para mostrar que a gente é melhor que alguém, a gente não está sendo humilde. Isso é só um olhar, né? Outra coisa também que é importante a gente refletir sobre a questão da humildade é como a gente trata as pessoas. Como é esse tratamento? Será que a gente só trata bem a nossa família na frente dos outros? Será que a gente só brinca com a nossa família, brinca com os nossos filhos, quando a gente tem uma visita em casa para a gente demonstrar que é uma boa mãe, um bom pai, um bom filho? Será que você está conseguindo se relacionar com seus pais? Ah, Sildivane, é muito fácil você falar. Você não conhece minha família. Você não conhece os meus pais. Eles eram pais horríveis. Eles eram pais castradores. Eles eram pais violentos. Mas o que é importante disso é a gente trabalhar a gente. Será que hoje, nessa condição que você está, você consegue perdoar e a partir daí tentar construir uma relação? Será que você consegue passar por tudo isso e entender que aquilo era o máximo que seus pais podiam te dar? Eu sei que é uma reflexão muito profunda. Eu sei que é difícil fazer isso, não é fácil, é mais fácil a gente falar do que a gente fazer. Entretanto, se você já conseguiu sair dessa relação íntima diária,
e hoje você construiu sua família, será que não é o momento de você mostrar que você pode perdoar? Trabalhar essa coisa realmente em seu coração? Outra coisa também é as nossas relações de trabalho. Como é que a gente é no trabalho? Será que a gente é da turma do café e da fofoca? Será que a gente é da turma que é workaholic, que trabalha bastante e nem consegue enxergar o outro? Será que a gente tem aquele olhar de entender que dentro daquele núcleo do trabalho tem pessoas que passam por problemas e que muitas vezes isso é refletido na capacidade dele de trabalho? Será que você consegue enxergar essas pessoas como elas realmente são? Entender que aquele dia não está tão legal, que aquela pessoa deu aquela resposta bruta, né, aquela resposta grosseira, porque ela está passando por algum problema em casa? Eu sei, gente, a gente nós não viramos Jesus Cristo, nós não elevamos ao céu, nós estamos na carne. Mas é tão importante a gente ter esse olhar e entender que o outro também tem dias ruins. E quando a gente está nesse dia ruim, da gente ter aquele crivo, né, de chegar e dizer assim, ó, gente, hoje eu peço a ajuda de vocês, hoje eu não estou bem, eu não quero brincadeira, eu não quero conversar, eu quero ficar só no meu cantinho. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue ter a humildade de reconhecer que a gente também tem dias ruins? Que a gente precisa que o outro respeite o nosso espaço, respeite o nosso momento, ou a gente fica tentando ser o colega legal, o colega maravilhoso, o colega que tá sempre bem, para não mostrar a fragilidade do nosso coração, a fragilidade daquele nosso momento. Aí você vai dizer também, poxa, aí quer dizer que eu vou chegar no trabalho e vou expor como eu estou, expor a minha vida. As pessoas vão saber que eu passo por problemas. As pessoas vão saber que você é humano, que você tem problemas. E talvez, ao se abrir, você vai permitir que essas pessoas também se abram e coloquem ali que também passam por problemas e também têm dias ruins. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não deixa transparecer que a gente sofre. E orgulho e humildade são caminhos opostos. Então, se eu estou aqui na minha soberba, achando que eu estou sempre bem, né? Como é que o outro vai entender que eu sofro? Como é que o outro vai entender que eu choro quando eu posso? Então, isso também é uma forma da gente expressar os nossos sentimentos, colocar ali que nós somos falhos, mas que estamos tentando a todo momento. Cada dia é uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade da gente se melhorar. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas esse trabalho da gente reconhecer, da gente se colocar, da gente se mostrar, ser o mais transparente possível, é um trabalho duro. E é um exercício diário a gente reconhecer como a gente está, reconhecer que aquele dia a gente não agiu legal. Será que a gente consegue pedir desculpas por coisas que a gente falou que a gente não deveria ter falado? Será que a gente consegue chegar e dizer assim, olha, fulano, aquilo que eu disse a você foi tão cruel. E eu falei aquilo porque eu estava infeliz também. Então eu queria que você ficasse infeliz também. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue se enxergar dessa forma? Se humilhar dessa forma? É um exercício. É o exercício de dar bom dia, de entender que todo mundo merece receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se Deus nos deu a capacidade de falar, de ouvir, de enxergar, por que nós não estamos usando isso para ver o outro? Existe também no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo, dentro do capítulo 7. Capítulo 7, deixa eu só voltar aqui para ver.
Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele trabalha bastante a questão da humildade, né? Primeiro ele começa esse capítulo falando sobre o que se deve entender por pobre de espírito, que nós usamos erroneamente. A gente fala, isso é um pobre de espírito, como se fosse uma pessoa desorientada, uma pessoa que não sabe se expressar, um coitadinho. E, na verdade, a gente começa a ler e vai entender que pobre de espírito é aquele que não é vaidoso, que não é orgulhoso. É aquele que realmente se enxerga como é e não uma prospecção do que ele faz de si mesmo. Ele reconhece as suas falhas, reconhece os seus erros, entende que tem que melhorar, entende que tem que mudar as vicissitudes. Esse é um pobre de espírito. Ele não tem aquele espírito vaidoso que só enxerga que é perfeição, só enxerga que é perfeito. E ele vai, né? Aquele que se eleva será rebaixado. E tem até a história, né? Daquele que chega e quer sentar à frente. Por que você não vai se sentar em um lugar de menos destaque? Ah, mas vou sentar na frente porque se eu sentar atrás eu perco minha concentração. Eu quero sentar na frente porque eu enxergo melhor. Tudo bem. Mas às vezes a gente quer sentar na frente para ser visto, para que as pessoas digam, fulano está aqui, fulano chegou, fulano é importante. E a gente não precisa que os outros nos julguem importantes, né? Isso é um trabalho individual. A gente reconhecer quais são as nossas limitações e trabalhar para mudar essas limitações. E vai seguindo o Evangelho, os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e a instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Essa instrução dos espíritos ela é bem longa, né? Ela consta com quase 4 páginas, e veio de um bispo, o Adolfo, e ele trabalha várias questões, né? Tem o Lacordaire, em Constantina, e o Adolfo, o bispo. E eles começam a puxar essa questão da nossa reforma íntima. A que realmente a gente está dando valor? A que realmente a gente está gastando o nosso tempo? Será que nós estamos nos preparando para a vida que virá depois que a gente morrer? Tudo bem que nós estamos num contexto espírita, né? Mas a gente tem que entender que mesmo na Terra, mesmo que a gente diga assim, olha, não existe vida após morte. A vida termina aqui. Essa é a única vida que você tem. Qual é a graça? Qual é a benfeitoria que a gente tem de humilhar o outro? O que é que a gente ganha com isso? Porque assim, a gente está no trabalho, a gente começa a humilhar as pessoas. Vocês acham que essas pessoas, quando forem dormir ou quando elas estiverem com os colegas do trabalho, vão falar bem da gente? Vocês já pensaram a energia que isso é passado para a gente? E isso é no trabalho, na nossa família, quando a gente tem que fazer aqueles jantares de final de ano, né? Imagina ano novo, Manu. A gente lá, feliz ano novo, a pessoa dando um abraço na gente e dizer, Virgem Maria, quando é que essa pessoa vai embora? Nós nos tornamos pessoas não gratas, ou personas não gratas, pessoas que não são queridas. Então, mesmo que não exista vida futura, mesmo que quando a gente fechar os nossos olhos, nosso corpo vai ser decomposto, que tipo de vida a gente está tendo agora? O que você acha, mano? Você acha que a gente está tendo uma vida feliz, pisando e maltratando as pessoas? Ou será que se a gente partilhar, se a gente tratar bem, qual é o mal que a gente vai ter se a gente tratar bem as pessoas? O que você acha? Pois é, levando em consideração o que a gente já aprendeu, né? Que a lei de ação e reação, ela se é efetiva, então o que eu tô doando é o que eu vou receber, né? Então, aquele velho ditado que a gente já escuta da mãe, da avó, né? Se você planta vento, vai colher tempestade. Então, plantar a paz, né? O bem, é diferenciado no sentido de que a tendência é que você receba isso em troca, né? Às vezes não recebe, você até faz essa parte, mas também tem que entender que o outro está no processo dele, né? Como você mesmo falou.
A gente também tem que ter essa humildade também. Pois é. Então, assim, simples isso, a conta mais simples, a gente vai receber daquilo que a gente dá. E se a gente não receber, pelo menos a gente deu. Se o outro não deu, a conta é com ele, né? Então, a nossa mensagem, o que a gente quer passar hoje, é justamente isso. Vamos refletir se sendo humildes. Não interessa o outro nesse processo. Esse processo é individual. Então, vamos trabalhar, ver as nossas ações, se realmente a gente consegue enxergar o outro, consegue servir na medida do possível, para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida em paz. Eu tenho a certeza de que quando a gente está focado em fazer o bem, em fazer bem feito, em cuidar realmente das pessoas, a gente só tem maravilhas. Porque a gente está fazendo isso de coração e não esperando que ninguém reconheça. Talvez a pior prisão é viver dependendo da avaliação do outro. Palavras maravilhosas, Sil. A gente novamente só agradece infinitamente você ter se disposto a aceitado aqui participar conosco mais uma vez aqui das nossas palestras e muito feliz em ouvi-la. Então, peço a vocês novamente que vá lá nas nossas redes, curtam, compartilhem, se inscrevam. A gente tem Facebook, YouTube, Instagram, tem as nossas atividades presenciais, então muita coisa aí disponível para a gente aprender mais um pouquinho sobre o que Jesus nos trouxe. Estamos precisando muito aprender. Então, aproveito e convido o Sil, convido você que está aí nos vendo, para que a gente possa fazer a nossa prece final, para a gente encerrar aqui os nossos trabalhos dessa noite. Agradecendo imensamente, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecendo, Senhor, de coração aberto, por ter nos acolhido e nos acolhe todos os dias. Que cada família receba, Senhor, tua paz e a tua luz. E que a espiritualidade amiga esteja sempre presente, nos guiando e nos iluminando. Que assim seja. Então, pessoal, desejo a todos e todas uma excelente noite e que a gente se vê em breve. Um grande abraço.